Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Fac Nerd. Hoje eu vou fazer a crítica de My Name, o cadrama que chegou com o pé na porta na Netflix, e eu vou falar tudo pra vocês agora. Antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa o like para ajudar a gente, se inscreve no canal se você é novo e comenta aí embaixo o que você achou de My Name e vamos lá pro vídeo. My Name era um dos cadramas de muita expectativa da Netflix esse ano, até mais que Round 6. A Netflix investiu pesado na divulgação desse cadrama, contratou a Han So-hee, que é uma das protagonistas queridinhas da Netflix no momento, que ela protagonizou Neverlast, que foi um grande sucesso desse ano, um cadrama romântico. Ela vem para esse cadrama do My Name agora com uma pegada muito diferente, tanto em questão de atuação, quanto em questão da personagem em si. Confirmando para você aqui que essa crítica é com spoilers, então fica avisado que eu vou comentar algumas coisas, não vou comentar absolutamente tudo, mas eu vou comentar algumas coisas importantes, principalmente ali dos momentos mais definitivos da história. Então, fica ligado. Esse seriado é carregado por 3 atuações brilhantes e 4 personagens que carregam toda essa trama pra frente. O Capitão Cha Ji-woo é um dos personagens que move a trama pra frente, afinal ele é o alvo primário da Ji-woo e também é um dos personagens que mais está tentando pegar o Choi, então isso acaba dando uma grande importância para ele, principalmente ali na primeira metade da temporada. O Kim Sang-ho é um ator incrível, mas eu não achei ele à vontade no papel. Ele estava fazendo meio aquele policial meio genérico ali, ele não foi brilhante nos momentos em que ele poderia ter ajudado muito na questão da dramaticidade, principalmente ali na cena final dele, digamos. Mas o trio principal do seriado é o trio que realmente carrega toda a história, é composto pela Ji-woo, o Pil-do e o Mu-jin. Desde o início eles eram os astros com mais destaque e divulgação com relação à série, e isso foi comprovado não só pela qualidade dos personagens, mas também pela atuação dos mesmos. O Park Hee-sung, que interpreta o Mu-jin, cria um vilão icônico que não era vilão, mas que volta a ser vilão, que foi exatamente o caminho dele ao longo do seriado, e é brilhante a maneira que ele faz tanta questão professoral, meio paterna, que ele adota a Ji-woo no início, e também depois, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, ele se tornando cada vez mais o vilão que a gente quer odiar e participar da ação junto com a Ji-woo. Pra quem acompanha o mangá ou o anime One Piece, vai fazer uma referência direta com o Mu-jin com relação ao Kaido, que é muito emblemática. Pra quem não conhece One Piece, o Kaido é um vilão icônico da série que enfrenta um herói definitivo que queria muito acabar com ele, mas ele acaba sendo derrotado pelo próprio Kaido. Por mais que o Kaido tenha vencido, essa vitória não foi suficiente para ele, e desde então ele vive uma vida atormentada tentando encontrar a morte ideal. O Kaido acaba tendo esse sonho justamente de encontrar novamente um oponente à altura e ser derrotado por ele. Isso é o resumo de todo o arco do Mu-jin na série My Name. Ele se sentiu tão traído pelo melhor amigo Dong-hun, que era na verdade um policial que estava entregando ele todos esses anos, que o ódio dele foi tamanho a ponto dele matar ele, mas mesmo assim não se satisfazer com essa vingança. Pelo contrário, depois de matar o amigo, ele acaba se martirizando muito mais, ao ponto de treinar a própria filha do ex-amigo para terminar essa vingança e matar ele mesmo. Nada mais icônico do que a primeira cena dele importante com a Ji-woo é justamente ele desafiando ela a matá-lo, exatamente no mesmo local onde eles vão terminar no 8º episódio. Essa cena que ele testa a determinação dela com relação a matá-lo é basicamente um spoiler de tudo que vai acontecer no 8º episódio. E essa construção funciona muito bem ao longo da série, à medida que ele vira basicamente o pai dela, treinando ela, ensinando ela nas dificuldades, vingando ela quando tem que vingar, e ao mesmo tempo ele cria essa nova vida para ela enquanto policial. Ao mesmo tempo que isso vai avançando, a gente vai vendo a visão deturpada dele sobre a Ji-woo e quanto isso vai mudando à medida que a gente se aproxima da verdade. Isso torna não só a reviravolta, apesar de um pouco previsível, extremamente bem feita pelas cenas e toda a construção em torno, mas também a atuação dele faz com que ele se transforme de vez no vilão que ele já tinha apresentado pra gente desde o início. O An Bo-yoon cria um personagem incrível através do Pil-do. Você tá vendo Yumi Cells, você tá vendo a diferença de atuação dele com relação aos dois personagens. É inacreditável o papel que ele fez, apesar dele simplesmente estar fazendo mais uma vez o policial durão.
Apesar desse papel ser extremamente batido e genérico em séries desse tipo, ele consegue dar um ar muito diferente pro personagem, ao ponto dele ser arrogante, mas ao mesmo tempo muito amoroso, tanto com os membros da equipe quanto com ela. Por mais que ele tenha se bicado muito mal com a Jihu desde o início, ele rapidamente vai ganhando cada vez mais o respeito dela à medida que a história avança. E essa construção de personagem brilhante que faz você lamentar tanto o desfecho no episódio 8. Agora um spoiler pesadíssimo que eu vou falar pra vocês agora, então se você não viu a série, muito obrigado, esse é um spoiler extremamente pesado, eu recomendo que você não veja se você não viu a série ainda. O Pyo-do é um personagem extremamente bem construído para ser esse paralelo da Jihu. Afinal de contas, à medida que ela tá ficando cada vez mais sádica e determinada a conseguir a vingança dela, ele tá aí justamente para trazer ela à realidade e relembrar ela das pequenas coisas e das coisas que são importantes na vida normal. Quando ela passa pelos momentos de dificuldade, quando ela passa pelo momento de reencontro com um arqui-inimigo, e então o primeiro derradeiro momento monstro no que ela acaba matando alguém. Todos esses momentos o Pyo-do estava ali do lado dela para acalmá-la e trazê-la de volta à realidade. É concluído lindamente na cena final, quando meio que se entregam através dos seus símbolos, ela com a tatuagem queimada e ele com as cicatrizes na mão. A cena não só é extremamente romântica pela construção dos dois personagens, mas também por essa troca de dificuldades e realmente entendimento entre os dois, já que eles carregavam um poder e uma culpa enorme dentro deles. E na derradeira cena do carro, onde ele acaba morrendo de mão dada pra ela, é extremamente pesada a cena. E 3 segundos antes, juro pra vocês, 3 segundos antes eu pensei, só falta ele morrer. Eu não quero isso. Foi antes de eu terminar o pensamento, aconteceu. Essa cena tinha que ser apagada da história da série. Foi muito pesada essa cena, completamente desnecessária, dando um desfecho extremamente triste pra personagem, que ela não precisava mais ainda. E agora falando da própria Han So-hee e da Song Ji-woo, era muito fácil esse seriado se perder completamente com relação à protagonista, tentando focar muito mais nesse suposto plot twist que a série ia apresentar do que propriamente no arco da personagem. Mas não foi o que aconteceu. Tanto o roteiro quanto boa parte da direção do seriado focou muito na atuação de fato da Han So-hee. Porque se ela não conseguisse interpretar determinadas cenas, a série não teria o peso que ela tem. Afinal, ela consegue entregar todo o turbilhão emocional que ela passa ao longo desses 8 episódios. Afinal de contas, ela é uma garotinha sofrendo bullying por ser filha de um bandido no início. Depois ela passa a ser uma bandida. Depois ela passa a ser uma policial. Depois ela passa a ser uma policial bandida. E depois uma bandida policial. Mostrando a cada momento a alternância emocional dela para lidar com cada situação que estava sendo apresentada. Desde o fato de ser uma policial disfarçada, desde o momento que ela encontra o suposto assassino do pai, até o momento que ela encontra o estuprador dela, e tantas outras coisas que acontecem depois. Isso cria uma explosão emocional, é muito bem interpretada, que culmina ali no episódio 6, com a cena da rua, onde ela descobre toda a verdade, e ela simplesmente sai do carro e se joga no chão, desesperada por tudo que ela tinha acabado de descobrir. Afinal de contas, diferente de outros filmes e séries, inúmeros por aí, ela não era simplesmente uma pessoa buscando vingança. Toda a vida dela era uma mentira, e ela descobre isso exatamente naquele momento. Afinal de contas, ela viveu boa parte da vida dela achando que ela era filha de um bandido, e ela sofria muito por conta disso, ao ponto de humilhar inúmeras vezes o pai, cobrando ele que ele fosse um pai melhor para ela. E no momento da revelação, ela não só descobre que o pai dela é um policial, como um policial de extrema relevância dentro do departamento, ao ponto de ele ter ficado mais de 10 anos como infiltrado. E a direção foi brilhante justamente no momento derradeiro, que é essa cena quando o Pyo-do pergunta para ela o nome dela. Isso poderia simplesmente ser um simbolismo para o seriado, afinal de contas o nome do seriado é My Name, uma referência inicial muito pelo fato dela estar usando um outro nome, ela ser uma outra pessoa. Mas na verdade não, é o fato dela nunca ter existido de verdade, e afinal de contas ela não era filha de um bandido, e ela não estava virando uma policial para se vingar de um policial também. Então ela é confrontada justamente pelo Pyo-do, sem conseguir responder o nome dela, simplesmente porque esse nome não existe. Ela nunca teve esse nome. O Pyo-do, que acaba carregando muito desse arco emocional dela, trazendo ela para a realidade, como eu disse anteriormente, ele fala para ela o nome que ela mesma relutava em admitir que existia. Ele fala para ela Song Ji-woo, que é o nome dela, com o sobrenome verdadeiro do pai. Então no final ela acaba unindo toda essa raiva que ela tinha pelo
toda a descoberta que ela teve com relação ao pai, mais o que aconteceu com o Pildor, e ela vai em busca da vingança que ela já tinha desistido. Então, se ela termina com uma cena muito bonita, deixando as lembranças dela com o pai, não só a chave quebrada que salvou a vida dela, mas também o brinquedo que ela tinha dele, e agora a referência à nova vida dela, que é a foto deles dois juntos como policiais. E ali, nessa cena, mais uma vez o vermelho é utilizado, como já foi utilizado em outras séries, como no recente, inclusive, o Round 6, o vermelho é utilizado para fazer uma referência aos pecados que ela está carregando. E ali, literalmente carregando, afinal de contas, é o guarda-chuva. Além desse vermelho, ainda tem a chuva para simbolizar o choro de tudo que ela sofreu. O que é um final muito bonito, que conclui justamente com ela virando para a câmera e você vendo que ela está com uma outra pintura de cabelo. Uma referência não só ao fato de que ela agora ela é uma fugitiva, mas também de que ela está tentando ter uma vida nova. A série tem sim uns ganchinhos ali para a segunda temporada, mas como eu sempre falo, K-dramas são extremamente difíceis de ter segunda temporada, e esse seriado terminou com um final muito fechadinho, então acho muito difícil que qualquer coisa aconteça. A única ganchinho que ficou ali seria justamente o fato dela ir atrás da tal advogada, mas eu acho muito difícil, afinal de contas a advogada não tem nenhuma grande relevância na trama como líder de gangue ou coisa do tipo. E a questão do Pildor, ela fica completamente aberta, afinal de contas você não sabe quem matou a irmã dele. Então, por exemplo, não teria como ir na segunda temporada ela buscar essa vingança por ele. Eu achei que a série terminou muito bem, ela encerrou muito bem o arco da Ji-Woo, mas contudo a série tem alguns errinhos ali, tem alguns momentos que eram completamente desnecessários para a trama principal. Tem outros momentos também que a série exagera muito nas explicações, ao ponto dela te falar uma coisa e 5 segundos depois ela tá te mostrando isso na tela. Isso é meio que duvidar realmente da inteligência do espectador. Você já explicou isso, inclusive na fala do personagem, não tem por que você mostrar claramente isso depois. Então gostei muito de My Name, recomendo sim. Então se você viu esse vídeo aqui sem ter visto My Name, recomenda, vai ver tranquilo, porque é um baita seriado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esquece de deixar o like, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo do FAQ Nerd. Valeu!